Está chegando mais uma edição do programa Se Liga. Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do encontro com nossos amigos do nosso Conselho de Notários. Observando tudo o que acontece perto da gente, longe da gente, mas coisas que afetam o nosso dia a dia, dizem respeito ao nosso bem-estar, né? E vocês vão entender com o decorrer do programa que dizem mesmo quando não acontecem tão perto da gente. Conosco hoje, o economista Manuel Tedin, o publicitário Elísio Pires e o também publicitário Lula Vieira. E é por você, Lula, que eu começo hoje. Se ligou em quê na semana que passou, meu amigo? Evidentemente Israel, mas daí eu não vou nem me estender, porque eu acho que esse país, o mundo, está com os olhos e a cabeça voltada à situação lá no Oriente. Mas eu estou achando muito bacana a atitude brasileira em tudo, inclusive no resgate, que é pioneiro, é o melhor do mundo, e também na atitude do nosso presidente, que eu acho que está dando uma lição de comportamento numa crise como essa. O que ele está fazendo é digno dos maiores aplausos, e ele está sendo reconhecido no mundo inteiro como um estadista de respeito. Eu acho um erro ficar comparando com o antecessor, porque daí até eu seria melhor, mas ainda assim eu acho que ele tem se excedido nas suas qualidades. Tem caído um pouco de vez em quando, feito bobagem, mas são menores diante do que ele tem feito de positivo para a imagem do Brasil e para a criação de um clima favorável ao entendimento entre os países. Outra coisa que eu tenho me ligado bastante é a situação da segurança no país, né? Essa apreensão das armas, nós já estamos roubando arma do Exército e distribuindo aqui no Rio de Janeiro. Nós aprendemos só esse ano 478 fuzis. 478 fuzis de guerra, né? Arminhas. Não estou falando de revólverzinhos, não. Estamos falando de armas pertencentes a exércitos. Nós esse ano, já conseguimos apreender 478 e tem, evidentemente, muito mais que isso. É uma pequena fração do arsenal que está na mão dos nossos meliantes e essas pessoas que, de vez em quando, alguns parlamentares aqui do Rio de Janeiro dão medalhas, dando honra ao mérito desses marginais. São as coisas mais importantes, sendo que eu estou muito feliz com uma descoberta, um desenvolvimento de um dispositivo. Aliás, os brasileiros têm uma grande participação nisso, que é usar a inteligência artificial para combater a hipertensão, que a gente não presta muita atenção, mas é responsável por muitas mortes no Brasil todo ano. E agora nós estamos desenvolvendo técnicas que permitem a gente controlar e por um preço bastante razoável, acompanhar como é que anda a pressão arterial de muitos brasileiros. Eu acho que esses pontos são os que mais me chamam a atenção. E volto a repetir, é claro que os nossos corações e as nossas mentes estão voltadas para a situação lá no Oriente Médio. Elísio Pires, você se ligou em quê na semana que passou, Elísio? Olha, como Lula, eu continuo preocupado com o Oriente Médio, né? Estou, inclusive, acreditando e na torcida para que realmente se abra aquela passagem de Rafah, né? Não só para a entrada dos suprimentos para o povo que está faminto, sem energia, sem água, etc., né? Como também para a saída dos brasileiros, né? Temos lá alguma coisa em torno de 32 brasileiros ou 28 brasileiros. Então, eu acredito que poderá ser aberta. Quer dizer, estou acreditando nessa conversa meio para lá, meio para cá, né, do premier lá do Egito, mas acredito que ele vai permitir a saída, né? E também estou ligado nas eleições da Argentina, com essa possível e terrível possibilidade não vou nem dizer o nome, que eu não falo palavrão no ar aqui, né, mas dele ganhar essa eleição na Argentina. Que coisa horrorosa, né? Essa minha preocupação básica estão nas duas áreas, aqui pertinho e lá no Oriente Médio, né?
Manuel Tedinho, você se ligou em que na semana que passou, Manuel? O assunto mais relevante é essa história de Israel, do Hamas, e com o sofrimento do povo de Israel e dos palestinos, que não tem nada a ver com isso. Quem apoia o Hamas, mesmo não estando junto, enfim, está subscrevendo esse crime horroroso que foi feito no dia 7. E a Israel, apesar de tá procurando acertar e bombardear alvos e infraestrutura do Hamas, acaba matando inocentes palestinos. E acontece isso é pior porque o Hamas também constrói sua infraestrutura de ódio e de guerra em lugares onde habitam pessoas que não têm nada a ver com isso. Eles tem relatos, inclusive, de se esconder em hospitais, em escolas e tal. Meu, Então, Tedinho, por falar em hospital, olha o bombardeio daquele hospital, né? aquilo parece que foi um Coisa acidente, né? inacreditável, né? Aparentemente Mas foi um olha acidente. quantos morreram, né? E Inclusive não, e crianças, não, né? e não bombardeou, morreu 300 pessoas, É. 400, tá? Mas parece que, aparentemente, não bombardeou o hospital em si, bombardeou o estacionamento onde tinha centenas de pessoas, porque aquilo tá com fila na porta, né? O tempo todo, gente ferida, gente morrendo, tal. Tinha um monte de gente, mas não chegou a destruir Não, e além disso, ah, Israel agora está mandando tiroteio para bombas para o sul de Gaza. Eu é, vi ontem um a- depoimento de uma pessoa que está no sul de Gaza, que disse que vai voltar para o norte, que ela quer morrer em casa. que aparentemente aparentemente não, claramente houve tem bases no sul, mas muito menos, e gente do Hamas foi para o sul, né? Obviamente é que esses caras se escondem. Eles parecem que têm um sistema de túneis embaixo da cidade de É. Gaza que é enorme, Em Israel também tem, inclusive, um hospital que está no subterrâneo. Era uma garagem antiga de subterrâneo que foi transformada em hospital. Está muito bem montado, por sinal. é mesmo? É. É, Eles têm uma habilidade para fazer esse negócio. Agora, isso tudo é uma tragédia, né? Quer dizer, eu não é. entendo como que as pessoas podem entrar com alvo não militar. Os caras entraram em Israel, não é para matar soldado, eles entraram lá para matar gente, pegar e É. sequestrar gente. Criança, E velho. sequestraram até criança, né? Pô? Exatamente, uma coisa inacreditável. Eles esperavam o quê? Que ia acontecer o quê? Que o Israel não faria nada? Nem pode, né? Uma É. coisa, eu não sei, graças a Deus a gente está fora dessa loucura. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos fez aquele papelão no Conselho de Segurança da ONU Foi, e foi. Total, total. Inclusive, quando a pessoa, a senhora lá que estava votando pelos Estados Unidos, foi dar o voto, todos os participantes se viraram de costas para ela, né? Pô? é, Foi uma unanimidade. O único voto diferenciado foi dos Estados Unidos, que tem prioridade no voto, né? Pô? e não estava nem pedindo um cessar-fogo Não, não, não. Era total, criar o era corredor humanitário, né? isso. É. É difícil de entender, eu não entendo isso. Mas, enfim, foi feito. A coisa não está boa, vai demorar mais. Eu espero que não cresça. Aparentemente não vai crescer tanto. Os Estados Unidos botou aqueles porta-aviões ali na. Um já chegou, o outro está a caminho. Ah, espero que a coisa não se alastre. Enfim, é uma tristeza, né? Ao mesmo tempo aqui, essa coisa de roubar arma aqui, Barbosa sabe, isso não tem novidade nenhuma, né, Barbosa? Nenhuma novidade, inclusive é porque foram armas muito pesadas, né? Como bem chamou o Lula a atenção, são armas de guerra, Uhum. né? Algumas delas são feitas especialmente para abater Pois é. aeronaves, Uhum. helicópteros e aviões, é a famosa .50, Você já viu o tamanho dessa que, bala? É um negócio assim pois desse é, tamanho. Assim, sabe? é uma bazuca, né? É uma bazuca. É É uma coisa impressionante. inacreditável. É, é. O Enfim, negócio é muito sério. lamentavelmente não é novidade. E aparentemente Não. estavam quebrados. Eles compraram para consertar e usar, né? Eles estavam em manutenção lá nesse lugar, parece. E o que não falta para as nossas quadrilhas é expertise, né? Porque eles estão
cooptando muita gente que oriunda, inclusive, das Forças Armadas, que Exato. tem conhecimento sobre consertos e manutenção de armas. Desmancha umas 4, faz uma. O narcotráfico financia, né? Não só Pois é, advogados pois é. e preferencialmente, como também jovens que vão para o exército para aprender as coisas que eles... Tática de Até guerrilha, tudo. tarefa, imagino, né, Tudo. Barbosa? Deve ser até tarefa dos caras, né? Tem que ir lá, Sim, tem que fazer isso, tem que fazer é aquilo. verdade. Eles chegaram a uma tal disfarçatez e alargamento de horizontes que eles não respeitam mais nada. O contraponto disso é que eu sou membro do Conselho Estratégico da Casa Firjan e eu fui segunda-feira convidado para uma reunião lá, ah, a Casa Firjan querendo discutir política de segurança e tal. Tinha um monte de gente interessante, inclusive o Flávio Dino foi. O Flávio Dino, o Caprelli e, cara, o chefe da Polícia Federal, o chefe da Polícia Rodoviária Federal e o secretário nacional de segurança. O alto comando da segurança no Brasil estava aqui No no Rio. Brasil. É claro que o superintendente do Rio de Janeiro, que eu já soube que é ótimo, ele não chegou a falar, mas parece que é um cara excelente, também estava. A conversa foi boa. O Flávio Dino, ele é eloquente, né? Ele fala super bem, é uma figura incrível, né? Se ele fizer tudo que ele falou, ah, temos uma chance. Agora, é urgente, é para ontem, né? E isso foi na segunda-feira e o pessoal dele ia ficar até quarta-feira aqui, em conversa com o pessoal do Estado, e o pessoal da Marinha também. O ministro da Defesa coordenou para a Marinha fazer um trabalho assim, forte, junto com a Polícia Federal, na Baía de Guanabara, para tentar sufocar algum resto de contrabando que venha pela Bahia. Que parece que é sai nos jornais que é o trajeto mais furado, né? Que eles vêm livre para cá e entram aí e distribuem arma. Se Barbosa que acompanha isso deve saber. Manuel, o simples movimento mais próximo da Polícia Federal com a intenção de pegar as coisas deu em 2 caminhões, um com toneladas de maconha, o outro 500 quilos de cocaína, e deu numa quadrilha que estava dentro da Polícia Civil, inclusive ao que se suspeita com um delegado no comando. Né? Uma quadrilha que desviava esses caminhões para revender para o narcotráfico. Desviava já chegando de onde quer que fosse. Incrível, né? Incrível. Quem sabe isso aí já é resultado dessa articulação que o Ministério da Justiça está fazendo com o da Defesa, né? E juntando... Cara, impressionante. Roubaram essas armas, sei lá, na segunda, terça-feira, ontem já tinham achado os culpados, né? Quer dizer, Isso. quando quer fazer, faz, né? Claro. Eu tenho certeza que sim, tá, é mais uma prova disso aí. Uma coisa que parecia rotineira e que agora está sendo derrubada pela Polícia Federal agindo por sobre as polícias do Rio de Janeiro, a começar pela Polícia Civil. Eu espero que venha mais coisa, mais braço forte aí, mais cerca Lourenço, como diriam os mais Lourenço, antigos, cerca Lourenço, para que essa galera não fique muito solta nessa história. Eu não gosto de falar mal da polícia, mas que tem polícia que ela está absolutamente infiltrada, doente. A milícia só existe por esse apoio da polícia, né? Mas deixa eu chamar a atenção para uma coisa, que hoje o Felipe Melo, que é um repórter excepcional da Tupi, nos lembrou. No governo Garotinho, e vocês vão se lembrar, o Garotinho, numa penada só, tirou 400 policiais de circulação, todos envolvidos com corrupção, alguns até com homicídio. Estavam todos na ativa. Ele tirou. O Tribunal de Justiça botou de volta para dentro. De volta. Isso, desde então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem recolocado policiais militares e policiais civis, notadamente bandidos, de volta aos quadros, depois que eles recorrem. Talvez essa turma que tenha se enquadrilhado, sabe que não vai dar nada para eles, vão bater na cadeia e voltar, que continuam agindo dentro da polícia. Tomara que dessa vez, e eu fiz esse pedido no ar
na Rádio Tupi, faço aqui também, nossos, que são maioria, nossos amigos juízes e desembargadores, fiquem com olhares mais críticos, as corregedorias dos próprios tribunais, a começar pelo Tribunal de Justiça, com seus pares, que são eles que recolocam bandidos dentro das forças de segurança do Rio de Janeiro, pagos pelo nosso dinheiro, para nos roubar, nos matar, direta e indiretamente, porque botando cocaína e maconha de volta nas comunidades e arma dentro delas, eles estão atirando com a mão dos outros na gente diretamente. Você chega, expulsa os 10 policiais, banca o macho e avisa todo mundo, gente, eu estou fazendo isso, mas vocês entrem aí, recorram que vocês voltam. Eu não sou radical como Lula, o Felipe também teve essa corrente. Eu não acredito que os bons policiais, e até porque são maioria, essa instituição de segurança pública do Rio de uma vez, mas eu tenho certeza de que aqueles que cometem delitos sabem que podem recorrer aos seus advogados, não por incentivo dos seus pares que os prendem, mas sim porque sabem que funciona essa corriola doida aí que Barbosa, por que o chefe da Polícia Civil ou da Polícia Militar, o secretário de Segurança, quando tiver de novo, não põe esses caras para ficar numa sala fechada lá? Tem que voltar? Tá bom, então vocês vão ficar no escritório não sei aonde, lá... Aqui, aqui do meu lado, lá embaixo, vocês não vão fazer nada, não vão fazer coisa nenhuma, vocês vão pegar lá e ficar batendo ficha que precisa digitalizar no computador, sei lá. Eu vou perguntar às pessoas da segurança por que não há como rotina esse tipo de conduta. Tem explicação. Deve ter, né? Imagina. A gente tem que descobrir qual é. Vou falar de coisa boa. Elísio Pires, boas notícias da hora. Conte-me aí. Vamos agora às boas notícias que eu tinha esquecido, agora vou de volta com elas. Mas eu te lembro, pode deixar. Muito bem, agradeço. Quero começar pelo Cauã Peruna, um brasileiro de 13 anos de idade, quer dizer, um adolescentezinho, que é aprovado na Universidade de Boston. E o mais interessante é que o Cauã é de Ilhéus, aqui na Bahia, e coleciona aprovações. Inclusive, já foi aprovado na Universidade de Cambridge, da Inglaterra. Então, é uma coisa incrível, né? Um jovem de 13 anos. Outra boa notícia são os voluntários que resgatam animais que escapam das bombas e se escondem, tanto em Israel quanto na faixa de Gaza. Essa é outra boa notícia. Legal. E a terceira boa notícia vai para o MST. E olha que eu agora não sou tão de esquerda como naquela época, né? Mas vou dar uma boa notícia do MST. O MST fez uma doação de 20 toneladas de alimentos para moradores da periferia de 17 estados. Em Alagoas, por exemplo, 2 toneladas foram doadas para a região carente de Atalaia. Né? Uma excelente atuação do MST. São as minhas boas notícias. E se quer capinar boa notícia, né? Não, Lula. Até no MST o Elísio acha boa notícia. Não, bacana. Que coisa fantástica. Eu acho muito, muito bacana e inteligente. Além da atividade política, então ele reúne pequenos produtores agrícolas, que são, na realidade, quem fornece para o mercado interno. Os grandes produtores estão exportando tudo e não fornecendo para o mercado interno. Né? Lula, e o que a gente vai ler essa semana, Lula? Me conta. Pois é, o Zé Roberto de Castro Neves fez um livro que eu acho precioso. É uma delícia, porque ele se chama Caixa de Palavras. Por que você deve ler o que eu estou lendo? A frase é meio brincalhona, ele não é tão autorreferente assim, mas ele fala aqui de alguns livros essenciais para que você deve ler, para que você se enriqueça. E ele comenta os livros, e ele mostra a capinha do livro, um pouco a história de como esse livro, da carreira do livro. E ele fala de centenas, quase uma centena de livros, que valem a pena serem lidos. A gente se recorda de alguns, se recorda da necessidade de ler outros, e concorda e discorda com ele sobre a crítica. É um livro que você não consegue parar de ler, porque sempre tem um comentário que você coteja com o seu comentário a respeito do livro, ou uma descoberta que você nunca pensou, o quanto é fundamental ter lido aquele livro para você compreender um pouco mais o mundo. Eu acho uma
uma obra preciosa. E eu fiquei lendo aqui, discutindo com ele, desde Tom Wolfe. Você vai passando, você vai descobrindo aqui o que você diz. Meu Deus, eu li isso em tal ocasião, a impressão que eu tenho do livro é essa, ou está aqui, eu tenho que ler Clarice Lispector, que ela está com um filme sobre a vida dela, um filme sobre ela deslumbrante, quer dizer, e assim vai em frente. Você tem aqui a Megera Domada, e pensa em Shakespeare, o que mais você leu, o que você não leu. Eu acho que esse livro aqui é um companheiro muito fiel. E você fica com ele o tempo inteiro, deixa ele perto de você. Tem gente como eu, que faz do banheiro uma biblioteca. Então fica lá, fica lendo o dia, toda hora você vai ao banheiro, pega, lê 3, 4 páginas e discute com o livro, concorda, discorda, toma nota. Eu recomendo com ênfase. Estou precisando botar uma bancadinha no meu banheiro. Mas sabia? é fundamental, é mais importante que papel higiênico. Banheiro é... Inclusive, se faltar papel higiênico, você pega o pior livro que tiver. Exatamente. Exatamente. Gostou? Não, aí é melhor usar jornal. Jornal é mais fácil. Tem livros bons para a cabeça e livros bons para a bunda. Quer dizer, Não é isso, não. você Lula, pode pelo ir selecionando. Baixou o nível. meu Deus. Pronto. Ô, meu Sabe Deus. Manuel, o que você ia falar, Manuel? O que mais me impressiona é a capacidade do Zé Roberto Castro Neves de editar livros. Ele põe uns 4 livros por ano no Isso. prelo. Ele mais organiza livros que ele escreve um capítulo e outras pessoas escrevem junto. Mas é Claro. muito impressionante, cara, a quantidade de coisas que ele faz. Não, e Manuel, agora consegue você ser vai ver? doutor em Direito. Não, cara, é ótimo. Eu acho que ele não dorme nunca na vida, ele só fica escrevendo. Especialista em Shakespeare, né? Ele e o Exatamente. Gustavo. Ele e o Gustavo. Discute muito como se deve traduzir Shakespeare, né? Quer dizer, as teses que ele levanta e que participa da discussão, se deve ser literal, se a gente deve entender o espírito de cada uma dos textos. Shakespeare escreve conforme falavam cada um daqueles personagens e alguns falam em versos, outros falam em gírias da época e ele discute muito como fazer a tradução, né? Quer dizer, por exemplo, se você tenta fazer a tradução dos versos com rima, você pode se obrigar a encontrar palavras não usuais, o que trai o espírito do texto original do Shakespeare. Então ele prefere que, mesmo que no original em inglês existam rimas, que quando se traduzir, se prefira guardar o espírito do vocabulário e não a preocupação com o som das palavras. Manuel e Elísio, e Lula também, né? Por isso que eu quero ganhar mais de R$1 milhão quando acertar na loteria. Porque eu quero comprar 1 hora por semana de resenha do Castro Neves com Lula Vieira. Semana, de 3 às 4 da tarde, na sexta-feira, vocês têm que estar no Guimas, sentados, me esperando, para vocês falarem sobre o que vocês quiserem. Mas eu quero saber a opinião de cada um dos dois. Isto posto, vamos ao ponto. Manuel Tedinho, e aí? Se liga em que na semana que chega, Manuel? Na minha viagem, eu vou viajar terça-feira, fico Pois é, Mas vai pra onde, viajar Manuel? 7 dias A fora do Brasil. a volta ao mundo em quantos dias, Manuel? 47, eu vou demorar, dessa vez eu vou demorar. É. É um tempo grande Pois fora. é. Vou para o Japão primeiro, então vai ser interessante ver isso. É. Eu só penso nisso, para tentar esquecer das tragédias. Ah. E eu vou ficar ligadíssimo, mas ligadíssimo em Buenos Aires no domingo, né, Elise? Eu acho Com certeza absoluta. Não, E é todos nós, importante né? para o Brasil, né? Porque isso, dependendo para onde vai, pode causar problemas para o Mercosul, para a América do Sul, para a Com América certeza. Latina e para o Brasil. Não, aí não é mais nem América Latina, vai virar América Latrina. Oh, meu Deus. Elise, e você? Se liga em que na semana que chega, Elise? Olha, eu continuo ligado na possibilidade do Brasil aprovar, quer dizer, ele vai preparar uma nova proposta, né, para a resolução do conflito lá de Israel, né? Vai fazer uma nova proposta que eu espero que dessa vez
essa nova proposta não tenha a negatividade dos Estados Unidos, né, que foi aquela coisa terrível, né, todo mundo votando a favor, o único voto contrário, teve 2 abstenções, o único contrário foi dos Estados Unidos, que é esse sistema horroroso desse Conselho de Segurança da ONU, que tem 5 pessoas que têm muito mais poder do que todos os outros reunidos. Basta um deles votar contra, vira contra a proposta. Então, eu continuo torcendo por essa possibilidade, né, do Brasil conseguir formular uma proposta que tenha o apoio da totalidade, aliás, já teve da totalidade, que tenha também dos 5, ou seja, que tenha dos Estados Unidos, para abrir uma proposta de paz lá nesse conflito do Oriente Médio. Lá. É a minha expectativa. Lula Vieira, e você? Se liga em que na semana que está aí. Além do que os companheiros já falaram, eu estou muito ligado também para que não haja um retrocesso na legislação brasileira em relação às mulheres. O casamento, o direito ao aborto numa determinada época, em determinadas circunstâncias. Eu acho que nós estamos prestes a ter um retrocesso no arcabouço jurídico e que vai nos fazer atrasar como país, como nação, como sociedade, algumas décadas. E eu estou muito ligado nisso e muito preocupado, porque eu achava que a gente estava, aos poucos, com carinho, com cuidado, nos tornando um pouco mais contemporâneos, um pouco mais respeitosos ao direito das mulheres. E parece que nós estamos próximos à possibilidade de um retrocesso. Se eu tenho medo, estou ligado nisso. Meus caros Lula Vieira, Elísio Pires e Manuel Tedim, obrigado por mais esse encontro de puro prazer e conhecimento, nem sempre com boas notícias, mas elas fazem parte, todas elas, do nosso dia a dia e que formam e transformam a nossa vida. Você que está ligado aí, se inscreva no nosso programa, dê o seu like dizendo que gostou, dislike dizendo que não gostou, mas participe, critique, sugira, faça a sua voz, da nossa voz, a sua voz aqui no Se Liga. Voltaremos semana que vem. Rapazes, muito obrigado. Abraço. Tedim, bom dia. Viva Socorro! Viva Socorro! O Tedinho, que está indo para o Japão, devia pensar passar para o Socorro também. Mas tem escala. Tem escala. Viva Socorro, Japão. Nos despediremos em japonês, não? Se liga!